Olá! A semana que termina nessa quinta-feira é uma semana mais curta no Brasil por conta do feriado do Dia de Trabalho amanhã, dia 1º de maio. Foi uma semana positiva para os principais mercados, apesar das quedas que estão sendo observadas hoje na Bolsa Brasileira e também nas bolsas de Nova York e da Europa. Além disso, essa semana encerra o mês de abril, que também foi um mês positivo e acabou conseguindo reverter uma parte pequena das perdas que estão sendo observadas ao longo de 2020, mas essas perdas ainda são bastante profundas e a gente vai ver esses números no final desse vídeo. De todo modo, a semana contou com uma agenda bastante relevante no que diz respeito a indicadores econômicos, com muitos dados que já começam a mostrar o impacto da Covid nas principais economias do mundo. Foi o caso dos Estados Unidos, onde o PIB relativo ao primeiro trimestre de 2020 registrou uma queda de 4,8%, queda essa que ficou acima dos 4% negativos esperados pelos analistas. Além disso, é importante observar que os gastos com consumo, que correspondem a aproximadamente 70% do PIB norte-americano, tiveram uma queda de 7,6% no primeiro trimestre do ano. A zona do euro também divulgou uma série de indicadores fracos, com sentimentos econômicos, por exemplo, atingindo o menor nível desde 2009, quando a zona do euro enfrentava a crise da dívida soberana, e a taxa de desemprego no bloco já começando a crescer. A Itália também divulgou seu PIB relativo ao primeiro trimestre de 2020, com uma queda de 4,7%. Além disso, hoje o Banco Central Europeu, na sua reunião, anunciou que a economia da zona do euro como um todo deve ter uma retração entre 5% e 12% no ano de 2020. Por aqui, o IBGE divulgou a taxa de desemprego no trimestre encerrado em março, que ficou em 12,2%, com uma estabilidade no desalento e um leve aumento na renda do trabalhador. De todo modo, é importante observar que os dados da economia brasileira ainda não estão mostrando o impacto do coronavírus, o que só deve começar a acontecer a partir de abril, já que por aqui, ao contrário dos Estados Unidos, o maior impacto vai ser todo computado no segundo trimestre do ano. A semana contou ainda com mais capítulos da crise política, com o STF, por exemplo, suspendendo a nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal e também com novas pesquisas que mostram a queda da popularidade do atual governo. Mas houve também boas notícias, afinal de contas, foi uma semana positiva para os mercados. A Europa, por exemplo, já tem uma série de países como Espanha e Alemanha sinalizando a abertura gradual da sua economia e isso deve se manter até o final do mês de junho, quando alguns desses países já devem voltar à vida praticamente normal. Além disso, nos Estados Unidos, alguns dados indicam que há avanços nas pesquisas para medicamentos de combate ao coronavírus e esses dados, inclusive, foram responsáveis por boa parte da alta nessa semana. Com isso, apesar da queda que estava sendo observada agora há pouco no Ibovespa de 2,9% aos 80.708 pontos, a Bolsa acumulava até aqui na semana uma alta de 7,11% e no mês de abril uma alta de 10,5%. Apesar disso, no ano de 2020, é claro, o resultado acumulado ainda é negativo e a queda acumulada chegava a 30%. O dólar há pouco operava R$ 5,43, observando uma queda semanal de 3,94%, uma alta no mês de abril de 4,67% e no ano já tendo uma valorização de 35,50% em relação à moeda doméstica. Um bom feriado a todos.